Fala, gente, mais exemplos aí sobre a nossa regência verbal. Vamos lá, unidade 2, regência verbal, método Maxi. Exemplo, a professora agradou os alunos. O que o aluno faz aqui nesse exato momento? Leia, primeiro ponto. A professora, sujeito da oração. A professora agradou os alunos. Regência verbal, se eu estou falando de verbo, regência do verbo. Agradar, verbo agradar. O que eu tenho aqui na minha frente? Agradou os alunos. Esse é o meu objeto direto. Tenho preposição aqui? Não, eu tenho artigo. Então eu tenho um objeto direto apenas. Então aqui, nessa regência verbal, ele é verbo transitivo direto. Eu não tenho preposição. Notem, gente, não tenho preposição aqui. Só tenho um artigo. Segundo exemplo. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. A professora agradou aos alunos. Venho aqui, destaco o verbo agradar. Eu tenho um complemento lá na frente. Aqui eu também tenho um complemento, aqui também tenho um complemento, tá? Vamos colocar tudo aqui, ó, complemento, é o complemento verbal. Ele é objeto direto também, ok? Sem problema, aqui eu tenho complemento. Complemento, ok. Nos dois casos eu tenho complemento. É óbvio, é mais do que certo. Agradou aos alunos. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma preposição aglutinada aqui, gente. É uma preposição mais o artigo aqui, ó. Que dá aos. Eu tenho a mais os, né? Que me dá aos. É uma preposição aqui, ó. Aglutinada ali. Agradou aos alunos. Se eu tenho a preposição, eu tenho um objeto indireto. Então, se eu tenho um objeto indireto, esse meu verbo é verbo transitivo indireto. Alguma dúvida? Muito claro, muito simples. Vamos aos próximos exemplos aqui, gente. Dentro da nossa regência verbal. Regência verbal descomplicada, gente. Descomplicada. Basta conhecer o que eu tenho complemento na frente. Tem preposição? Se tem preposição, objeto indireto. Se não tem, objeto direto. Nós temos também com os verbos intransitivos. É uma outra coisa que nós vamos estudar nos próximos exemplos. Depois da notícia, abdicou o cargo. Exemplo 2. Mesma coisa. Depois da notícia, abdicou ao cargo. Veja, gente, que nessa jogada nós temos uma com objeto direto, aqui ó, verbo transitivo direto, não tenho preposição. Abdicar, quem abdica a alguma coisa, ao cargo, o cargo. Aqui não tenho preposição, perfeito? Então aqui eu tenho verbo transitivo direto e aqui eu tenho objeto direto. Ok? Esse é o complemento. Esse é o termo regido também. Termo regido. Aqui eu tenho o termo regente, que é o verbo, ele que rege a ação, abdicou, ok? Aqui no segundo exemplo, depois da notícia, abdicou ao cargo. Olha aqui, gente, atenção,
Aqui eu tenho uma preposição. Se eu tenho preposição, tudo isso aqui é um objeto indireto. OI, objeto indireto. Abdicou, consequentemente, aqui se eu tenho um objeto indireto, o meu verbo é verbo transitivo indireto. Fim de papo, show de bola. Gramática simples, prática e objetiva ao aluno. Grande abraço.